Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal e eu quero trazer para você hoje esse assunto tão importante que é o sistema reprodutor feminino. Quando eu falo muito importante é porque não é só pela questão do vestibular, das provas que você vai fazer, não, mas é um assunto do cotidiano das pessoas, sistema reprodutor feminino, masculino também, que já está no nosso canal, a parte de reprodução, tudo isso é muito importante para a vida, afinal nós estamos falando aqui da ciência da vida, né? A biologia, com tantos conteúdos importantes, não só para provas, mas para a nossa vida cotidiana também. Então preste muita atenção, vou fazer aqui anotações, pegue aí como de costume seu papel e caneta, se não pegou ainda, pausa o vídeo, vai lá buscar, porque vai ter muita coisa importante para você nesse vídeo e nessa aula. Então, vamos embora comigo aqui. Bom, o sistema reprodutor feminino ele é composto por uma genitália externa, tá certo? Vale salientar também que a gente fala sistema reprodutor, mas hoje em dia a gente também fala sistema genital. Tem uma tendência, né, da gente chamar tanto no masculino como no feminino, porque está envolvido também na questão da micção, na questão urinária também. Então, existe a parte externa, né, a genitália externa, que eu vou mostrar para vocês em vídeo, tá? Numa tela à parte aqui, tá certo? Para que fique mais rico os desenhos, enfim, as ilustrações. E aí, a genitália externa ela vai ser composta por quê? Ela vai ser composta pelos chamados grandes lábios, pequenos lábios, a abertura da uretra, né, o clitóris. Eu vou mostrar para você tudo isso agora, acompanhe aí comigo. Bom, gente, então como havíamos falado, essa aqui é a genitália externa, tá? A parte que vai ficar por fora, obviamente, tá? E aqui nós temos o seguinte, um acúmulo de gordura nessa região, né? Principalmente após a puberdade, né? Uma preparação, digamos assim, para a atividade sexual. Lembrando que essa genitália externa, ou vulva, é chamada também de pudendo, tá? PU, não pó, PU, pudendo, tá bom? Aqui você observa aqui os grandes lábios, essa região aqui que pode conter, que contém na verdade pelos e que inclusive é uma região muito semelhante ao saco escrotal masculino, é o mesmo tecido, tá? Na sua composição. E aqui mais para dentro, os pequenos lábios já mais sensíveis, tá certo? Já não tem pelos, são mais sensíveis, mais rosados, que tem uma função basicamente de proteção. Então esses grandes e pequenos lábios ficam fechadinhos, protegendo a parte interna do canal vaginal, tá? A abertura da vagina. Inclusive, quando a mulher está excitada, essa região recebe um aporte maior de sangue, tá? Tanto nessa região dos pequenos lábios, como aqui também nessa região do clitóris. E aqui, tá? Você tem também uma glande e um prepúcio, assim como se fosse no homem. É porque na verdade o clitóris, gente, é como se fosse um mini pênis, tá? Os tecidos inclusive são os mesmos, acontece uma diferenciação sexual lá na vida intrauterina, tá bom? Mas uma região da glande, ela contém uma grande terminação, grande quantidade de terminações nervosas, tá? E tem um prepúcio para recobrir, tá? Para que proteja essa região que tem uma grande concentração de terminações nervosas, ok? Lembrando também que, diferentemente do homem, né, o canal aqui vaginal é um canal para a reprodução, para o fluxo menstrual, para a atividade sexual, e o meato uretral é separado, diferentemente do homem, né? Lembra que na uretra tanto é expelida a urina como é expelido também o sêmen. Aqui não, existe uma aberturinha que você consegue ver bem aqui, que é o meato uretral, por onde vai sair o xixi. Então existe nessa ordem aqui o clitóris, né, com o prepúcio, o glande, o corpo do clitóris, tá bom? Existe aqui você pode observar o meato uretral, a saída da urina. Aqui, né, a entrada do canal vaginal. Inclusive, logo na entrada também existem glândulas, que são as chamadas glândulas de Bartholin, que vão produzir a secreção quando a mulher está excitada, para facilitar o ato sexual, para que não haja atrito doloroso, né, com o pênis na hora do ato sexual, tá bem? E aqui você percebe o espaço períneo, né, que fica entre a vagina e o ânus, tá bom? Lembrando que numa criancinha, por exemplo, você nunca pode limpar assim de baixo para cima, como você está vendo na figura, para não arrastar fezes, ou seja, sujeira, digamos assim, para a vagina e causar uma infecção, justamente por essa proximidade que você está observando. E existe também a questão do ímen, tá? Nas mulheres
normalmente, tá? Existe esse ímã nas mulheres que nunca tiveram relação sexual e ele tem uma função de proteção. Quanto mais jovem for a menina, mais ele é fechadinho e à medida que vai crescendo ele vai abrindo um pouco também. Esse ímã ele tem uma abertura sim, que é por onde vai sair o fluxo menstrual, tá? E não significa dizer que a mulher que teve uma relação sexual primeira da vida e não teve um sangramento, não quer dizer que ela não tem esse ímã. Ele pode ser flexível, tá? A ponto de não sangrar ou não romper, tá? Durante essa primeira relação sexual, ok? Então vamos agora para o quadro onde a gente vai ter muito mais informações aqui nessa nossa aula. E agora aqui de volta para a nossa aula, vamos entender o seguinte. Existe a vagina, o útero, as tubas uterinas, ovários, e a gente vai entender a posição de cada uma delas, a anatomia, a fisiologia, como é que elas funcionam e onde é que elas estão localizadas. Então, inicialmente nós temos aqui a vagina, tá? Essa parte interna aqui, já que você já viu a parte externa, a abertura da vagina, aqui vai ser o quê? Vai ser o chamado canal, tá? Ou canal vaginal. E esse canal vaginal, ele tem a importância para a cópula, tá? Então, quando a gente fala em vagina, ela normalmente está ligada ao processo aqui de cópula e ao processo de deposição dos gametas masculinos, tá? A gente tem que lembrar que nós, animais que temos a fecundação interna, isso foi uma grande vantagem para a gente do ponto de vista evolutivo, porque direciona os gametas, tá? Então, acaba que também a própria produção de gametas, ela vai ser menor. Aqueles animais que têm a fecundação externa, a fecundação na água, como os peixes, como os anfíbios, eles vão ter uma produção muito grande de gametas para que aumente as chances de encontrar. E aqui não, nós já temos a deposição direto no canal vaginal nos animais de fecundação interna, o que aconteceu lá a partir dos répteis. Então esse canal vaginal, ele tem aproximadamente de 7 a 11 centímetros. Isso aqui vai variar de acordo, obviamente, com a estatura da mulher, assim como essa parte genital ela varia de estatura, de acordo com a estatura da pessoa, as dimensões, mas em média é isso daqui, e é um tecido flexível. Então, quando está acontecendo a relação sexual, que o pênis está aqui nesse canal, esse canal ele pode se distender, já que ele é um tecido formado por tecidos flexíveis. E não ultrapassa essa região aqui, do chamado colo, aqui ó. Aqui você tem o chamado colo do útero, tá? E nessa parte aqui, ela tem uma importância também muito grande, porque além de ser uma divisão, além de termos aqui uma separação entre o que é o canal vaginal e o que é o útero, nós temos também aqui que observar a produção do chamado muco cervical. E aí você vai perguntar, mas professor, para que serve, né? Para que vai servir esse muco cervical que vai fazer uma espécie de tampão aqui? Gente, olha, esse muco cervical, ou esse tampão, digamos assim, ele tem uma função muito interessante. Ele vai fazer uma espécie de bloqueio, tá? Para evitar a passagem de micro-organismos patogênicos, micro-organismos que possam ser ruins, obviamente, para causar infecções aqui no aparelho reprodutor feminino. Agora, quando existe também a questão dos dias férteis, né? Quando a mulher está nos seus dias férteis, tá? A gente costuma dizer assim, mas é o dia fértil. Ok, mas existe um período ali, a gente vai ver isso depois, tem um período ali que a ovulação pode acontecer antes, depois e tal. Então, nesse períodozinho, esse muco cervical, esse tampão, ele vai se liquefazer, tá? Ele vai ficar mais líquido. E normalmente ele escorre aqui pela vagina, o que a mulher já com experiência, né, em conhecer o seu aparelho, já sabe, eita, que isso aqui é um sinal de que eu estou fértil, né? É um sinal de que aquele muco se liquefez, justamente para permitir o acesso dos espermatozoides ao útero, no sentido de realizar posteriormente aí a fecundação, ok? Então é interessante que a gente saiba também que aqui existe a formação de uma microbiota, né? Em toda a vagina, não só aqui, mas a formação de uma microbiota, tá? Vou colocar aqui abreviadinho para ficar aí dentro das dimensões da câmera, tá? Bom, então aqui essa microbiota, ela é importante porque vão existir bactérias não patogênicas que uma vez que elas se reproduzem aqui, elas evitam a proliferação, né, de bactérias patogênicas. Então, nós temos aqui, por exemplo, os chamados lactobacilos, tá?
Então esses lactobacilos, eles vão produzir aqui o ácido lático, vão tornar o pH aqui da vagina um pH ácido, e esse pH ácido, uma vez que ele existe, ele vai justamente ter essa função de evitar a proliferação de bactérias que possam causar doenças, como a gente sabe, tá ok? Então existe uma microbiota aí também. É interessante lembrar que aqui nesse colo do útero, tá? Existe também a possibilidade de vírus do tipo HPV. Quero que você lembre disso daqui, porque né, são aquelas questões quando caem sobre as infecções sexualmente transmissíveis, esses vírus se alojam aqui e podem causar a formação de crescimentos anormais celulares, de verrugas aqui nessa região. E, inclusive, alguns desses tipos de HPV podem levar a mulher ao chamado câncer de colo de útero, que é, obviamente, uma das doenças que mais matam mulheres no mundo inteiro, tá ok? Então, por isso que existem aqueles exames, né, de coleta das secreções vaginais, que vai para o laboratório, para que façam um exame detalhando se essa mulher tem ou não essa presença do HPV, o que pode colocá-la em risco de câncer. Então, tem aquele exame de prevenção, né, o examezinho lá, o Papa Nicolau. E, claro que também já existe uma vacina, vou até deixar registrado aqui, para que você que está assistindo, principalmente você mulher, né, se questione, se lembre aí se você já tomou essa vacina ou não, independente de ter começado suas relações sexuais ou não. É interessante isso daqui porque a vacina vai lhe proteger, né? Lembrando que algumas infecções não necessitam da relação sexual propriamente dita, tá? Para que elas possam vir a acontecer, tá ok? Então tá aí, nós temos também que esse tecido, como eu falei, é flexível, essa mucosa vaginal aqui por dentro, ela é assim franjadinha, onde muitos espermatozoides ficam presos aí também nessa região, tá? Por isso que os homens têm uma produção em número muito grande de espermatozoides para que tenha sucesso no processo de fecundação. Então, aí a gente já fica tranquilo com relação aqui à vagina, ok? Bom, com relação ao útero, veja bem, com relação ao útero, lembrando a vocês, pessoal, que essa estrutura aqui que você está vendo, desenhada no quadro, ela vai ficar localizada onde? Vai ficar localizada na cavidade pélvica. Até coloquei aqui para que você entenda, ó. Essa estrutura que eu mostrei aí vai ficar localizada na cavidade pélvica. Então, o útero, tá? As tubas uterinas, e aqui por uma questão de espaço, desenhei só de um lado, mas tem do outro lado simetricamente também, tá ok? Então, o útero, as tubas uterinas, antigamente chamadas de trompas de Falópio, pode ser que você encontre em algum livro, em algum material, esse nome também, tá ok? E os ovários aqui. A gente vai detalhar aqui cada um para que você entenda direitinho aqui ao longo dessa aula. Então, com relação aqui ao útero, o que a gente observa? Aqui você observa o útero, tá? Aqui, essa parte da musculatura que você vê aqui, esse tecido muscular liso, ele vai formar, em toda a extensão dele aqui, vai formar o chamado miométrio, tá? E esse tecido, ele é contrátil por algumas razões super importantes aqui, tá? Por exemplo, a contração no momento da eliminação do fluxo menstrual. Então, existe uma contração, que é aquilo que vocês amam, né? Detestam. Que vai ser o quê? A cólica, né? A cólica menstrual, quando ele está lá se contraindo para expulsar esse corpo morto. A gente vai ver daqui a pouquinho também, tá? Nessa aula. E também no momento do parto, esse miométrio que vai se contrair, é lá que você vai ter as contrações da ocitocina, né? Para liberar a criança, né? Ou seja, para o nascimento. Então, é realmente de uma importância muito grande. Aqui nessa parte mais interna, nós temos aí que observar o endométrio, tá certo? E esse endométrio, a gente vai entender também que ele faz um crescimento mensal, tá certo? Uma vez que a mulher, o corpo necessita, o corpo ele urge pela gravidez, até porque é um aspecto evolutivo, é um aspecto natural, né, dos animais, dos seres vivos, a reprodução. Então, todos os meses o útero se prepara para que aconteça a gravidez, apesar de que, né, a pessoa não vai ter, hoje em dia os seres humanos não têm tantos filhos como antigamente, por uma questão das conquistas da mulher no mercado de trabalho, por uma questão também do preço, né, é um processo caro ter filho, quem sabe, né? Mas, infelizmente, tem essa limitação. Tem casais que teriam muito mais filhos se pudessem tê-los,
né? Mas aí as questões de trabalho, como eu falei, a questão financeira, obriga as pessoas a não terem. Então não tem, hoje em dia, esses casais como a sua bisavó, que tinha 15, né? 10 filhos, imagina só, tá bom? A loucura. Bom, então tem essa questão toda do endométrio aqui. Aqui você observa o quê? Aqui você tem a chamada tuba uterina, tá certo? Aqui, tanto aqui, como eu falei também, do outro lado, você vai observar aí a presença da tuba uterina, que está dividida anatomicamente em 3 partes aqui interessantes, tá? Existe essa primeira porçãozinha aqui, essa primeira porção, ela vai se chamar istmo, tá? Essa parte proximal aqui, tá? E nós temos aqui uma parte mais dilatada, que vai ser aqui a chamada ampola, que é normalmente aqui onde acontece a fecundação. Vou até puxar uma setinha para cá, para já deixar aqui escrito que normalmente é aqui que acontece o processo de fecundação. Por isso que essa parte aqui é tão importante, né? Tão debatida aí nas provas de vestibular e nos livros também, onde você estuda esse assunto. E bem aqui você vai ter o infundíbulo, tá? Tem um N. Díbulo, tá certo? Mas essa parte aqui, honestamente, a gente não vê cobrando em prova, perguntando o que é e tal, até porque ela não tem, assim, tanta importância nesse mecanismo de fecundação, como eu falei aqui. Tem importância, obviamente, na anatomia e na fisiologia, mas não é cobrado nas provas, digamos assim, tá? Então, quando acontece o processo de ovulação, que você vai ter aqui o ovócito secundário saindo daqui e vindo para essa regiãozinha aqui, tá? É normalmente nessa ampola que nós teremos aqui o encontro com o espermatozoide. Na verdade, com os, né? Porque são milhares deles que estão migrando para essa região para tentar a sorte aí, para tentar a sua tão sonhada vaga dentro do ovócito. Imagina só, né? Você que fica aí preocupado com a concorrência do seu vestibular, essa concorrência aqui é muito maior. O homem libera 200 milhões aproximadamente de gametas para uma vaga. Coitado dele, tá bom? Então nós temos aqui esse processo que vai acontecer. Aqui nós temos também as fímbrias, tá? E essas fímbrias também têm um papel muito importante, porque essas fímbrias elas fazem, digamos assim, um abraço aqui no ovário. Essa região aqui, que você está vendo, vou ter que passar por cima do infundíbulo aqui do escrito, mas não tem nada não, você vai entender. Aqui o ovário, tá certo? Então esse ovário, gente, que está ligado aqui, tá? Ele vai ter esse abraço, digamos assim, dessas fímbrias sobre ele, tá? Para que aconteça o processo de transporte desse ovócito secundário aqui para dentro. Eu estou falando do ovócito secundário e você pode estar se perguntando, mas e o óvulo, tá? Gente, a mulher, né, no seu processo de amadurecimento e de ovulação, apesar de a gente falar ovulação, está ligado a óvulo, mas o que ela libera aqui é um ovócito secundário. Vocês vão entender isso daí quando a gente for falar de gametogênese aqui no canal também, tá certo? Então tem um ovócito secundário aqui dentro que foi liberado e que estava dentro de uma outra estruturinha aqui que a gente vai ver depois, que é o chamado folículo, tá? Então aqui dentro ficam os folículos, tá? E aí existe a liberação do ovócito quando existe o processo de ovulação. Então, quando a mulher ovula, se diz que a mulher está fértil, pronta, né, para a reprodução, para que haja a fecundação e todos os processos que virão aqui depois. Mas para que fique bem organizado na sua cabeça, olha só, nós já falamos aqui da vagina, genitália externa, do útero, falamos aqui das tubas uterinas, lembrando também que essa regiãozinha aqui, onde acontece a fecundação, essa parte mais distante aqui do útero, é o terço distal, né, onde vai acontecer essa fecundação. Falamos aqui dos ovários também, e aí eu quero te lembrar que esses ovários aqui, eles não têm somente a função só de armazenar o ovócito secundário para a ovulação, tá? Esses ovários aqui, eles também, né, lembrando que eles são as gônadas femininas, né, assim como no homem, a gente já viu que as gônadas masculinas são os testículos. Então, essas gônadas aqui vão produzir os hormônios sexuais femininos, né? Os estrogênios e a progesterona, que são responsáveis
pelo ciclo reprodutivo, pelo ciclo menstrual, e são responsáveis também pelas características sexuais secundárias femininas, ou seja, a partir do momento em que a menina entra na sua puberdade, no seu amadurecimento sexual, ela modifica o corpo também a partir do estrogênio e progesterona, tá? Por exemplo, a pilosidade, né? Vai surgir uma pilosidade axilar, uma pilosidade pubiana, tá bom? E também a questão da diferenciação do armazenamento de gordura no corpo, o desenvolvimento das mamas, então a voz, né, a voz muda, fica mais grave também, deixa de ser aquela vozinha infantil, e aí acontece toda uma transformação no corpo a partir desses hormônios aqui, e a gente vai ver também que eles estão diretamente envolvidos aqui no ciclo menstrual, tá ok? Então dessa parte aqui eu vou sair do meio para que você tire aí o seu print, tá? Você que está copiando tudo direitinho aí na nossa aula, tá bom? E voltei para te dizer uma coisa, que agora a gente vai mudar de quadro e a gente vai falar da questão do ciclo menstrual, tá bom? Então, vamos embora para a virada aqui do nosso quadro. Gente, agora nessa segunda parte da aula, a gente vai avaliar a questão hormonal. A gente vai ver aqui como é que funciona a regulação do ciclo e o famoso ciclo menstrual, compreendendo muitas coisas importantes aqui também. Então, veja só. Existe a liberação inicialmente, para que comecem os ciclos e tudo mais, a liberação do chamado GnRH, que é um hormônio de liberação, tá? Esse R aqui, inclusive, é de releasing, do inglês quer dizer liberação. Então, a produção desse hormônio vai começar concomitantemente com a puberdade, né? A fase em que a menina está começando os seus ciclos, onde ela vai ter a menarca, né? Que é o primeiro ciclo menstrual da vida dela, tá ok? E aí, outras alterações também vão acontecendo no corpo, na fisiologia, né, daquela menina que até ontem era uma menina e agora entrando aí nessa fase começam as formações do corpo, né? Começam as modificações corporais, como a gente já falou aqui, tá? O crescimento mamário, o acúmulo diferencial de gordura nas regiões corporais, genitais, enfim. Toda aquela modificação que vai acontecer, inclusive também culminando com a questão do ciclo menstrual. Então esse hormônio é liberado, ele é um liberador, ele vai sair aqui do nosso hipotálamo. Bom deixar isso aqui claro, né? Ele vai ser liberado pelo chamado hipotálamo e ele vai agir aqui, nessa glândula aqui, que vai ser a hipófise. E a hipófise, então, ela vai liberar, vou puxar a setinha para cá para você entender que ela vem do mesmo canto, né, da adenohipófise. Ela vai liberar o LH, tá certo? Que é o hormônio luteinizante, e o FSH. Esses dois hormônios aqui, eles vão atuar onde? Esses dois hormônios aqui vão atuar nos ovários, tá? Então, esses hormônios FSH e LH, portanto, são hormônios aqui, ó, hipofisários, né? São liberados pela hipófise. E aí, em resposta, a mulher vai liberar o estradiol, né? Que é um dos estrogênios, dos estrógenos que a gente fala. E aqui, a progesterona. Então, esses dois aqui são liberados pelos ovários. Então, esses dois hormônios aqui vão ser hormônios ovarianos. E a gente vai entender o ciclo ali, como é que funciona. Tá ok? E vai entender essa regulação, porque é muito legal de você entender isso daqui também. Esses hormônios hipofisários, como a gente vê aqui, o primeiro deles a ser liberado aqui é o chamado FSH, tá? Que significa hormônio folículo estimulante. Então, esse hormônio, ele vai agir lá nos ovários, nos folículos, ó. Aqui para cá, nós temos os folículos. Você vai entender que daqui a pouco essa outra parte aqui é o corpo lúteo. Então, esse cara aqui, ele vai estimular o desenvolvimento, a maturação desses folículos aqui. Na verdade, a gente tem aquela noção na cabeça de que a mulher produz, né, ela amadurece um folículo por mês. E não é bem assim não, ela vai amadurecer vários, tá? A questão é que o primeiro deles que tem a ovulação, que se rompe assim, ele vai inibir o efeito dos outros, porque a fisiologia humana, a fisiologia dos mamíferos, né? Nós que somos placentários e tudo, a gente quer reduzir o número de filhotes ao máximo. Por isso que a gente tem um bebê normalmente, tá? Porque a gente quer reduzir, já que vai estar tirando da placenta, crescendo dentro do útero, dentro da mãe, então é interessante que não sejam muitos filhotes, digamos assim, tá ok? Bom, então olha só, esse FSH atua sobre esse folículo e essas células foliculares aqui começam a responder.
e elas vão responder com os hormônios ovarianos. Então, o primeiro a ser liberado aqui é justamente esse nosso amigo aqui, estradiol, tá? Estradiol, tá dentro do grupo dos estrógenos ou estrogênios, como você queira chamar, tá ok? Então, esse cara aqui vai começar a desenvolver o corpo da mulher, das características sexuais secundárias, mas ele também, à medida que ele vai sendo produzido, ele começa a fazer um crescimento aqui da parede uterina, tá? Mas, João Paulo, eu tô vendo que aqui logo no começo ela não cresce, né? Ela começa a crescer um pouco depois. Pra cá é como se estivesse acontecendo uma destruição, e é isso mesmo, gente. Outra coisa em paralelo que eu quero que você aprenda aqui comigo agora, tá? Vai ser em paralelo, vou pegar aqui uma outra cor para ficar bem diferente. Aqui é o primeiro dia do ciclo. Então imagina que isso aqui é o primeiro dia. E como é que a mulher sabe o primeiro dia do seu ciclo? O primeiro dia do ciclo é o dia da menstruação. Então a mulher menstruou, notou que houve o sangramento menstrual, aquele é o primeiro dia do seu ciclo, tá certo? Então é dia 1, cuidado com isso. Primeiro dia do ciclo pode ser qualquer dia, tá certo? Do mês. Então, vamos lá. Daqui até normalmente o quinto dia, esse período que está acontecendo aqui, digamos que aqui seja o período, tá, da menstruação. Então, aqui é o período menstrual. Tá? Se a mulher, por exemplo, tem um período muito mais longo do que esse, então é necessário procurar um médico, saber o que é que está acontecendo, se você tem problemas de ovário micropolicístico ou o que quer que seja, tá certo? Então esse é o período menstrual. Então durante todo esse período aqui, o endométrio que se forma dentro do útero, que a gente viu na primeira parte dessa aula, esse endométrio ele vai descamar, tá? Ele vai sofrer um processo de descamação. Eu vou chegar aqui perto da lente da câmera para ver se tá pegando tudo, porque eu tenho um maior zelo, né, aqui para saber se está tudo direitinho e tá. Bom, então aqui nós temos esse período que é período menstrual. Então essa camada aqui foi liberada, tá certo? Essa é uma camada de tecido morto. Isso aqui é um tecido que necrosa, tá? E que vai descer, digamos assim, pelo canal vaginal. Vai sair aqui todinho. Inclusive o útero, como a gente já abordou aqui, o útero vai sentir, né, que ele tem lá um corpo morto ligado a ele, vai começar a se contrair, né? Se contrair para liberar esse material morto lá. E esse material é a menstruação e essas contrações são as temíveis, né, tenebrosas, cólicas que a mulher sente, né? Podia cair um trovão agora, não tem efeito especial aqui, tá bom? Aquele período que ela tá assim querendo matar alguém de dor, e é compreensível, né? A dor realmente deve ser insuportável. Muito bem, então aqui a menstruação. Então, depois o útero começa tudo de novo, na esperança de que venha ter um bebezinho lá dentro, tá certo? Muito bem. Percebe-se então que esse folículo está aumentando, esse folículo está crescendo, ele está se desenvolvendo, tá? E a primeira fase aqui é a fase estrogênica do ciclo, liberação do estradiol, que vai começar a proliferar essa camada aqui lá no útero, tá ok? Bom, mas você está prestando atenção que tem um outro hormônio aí que começa a despontar. Tem um outro hormônio bem aqui, ó, chamado de LH, que começa a ser liberado também, que é o hormônio luteinizante, que também vai agir sobre esse folículo, tá certo? E vai fazer com que ele comece a produção aqui, quebrou o giz, a produção da progesterona, que também vai ter esse papel, né, da formação do corpo, das conformações sexuais femininas, a voz e tudo mais, e que também vai atuar aqui na formação, mais ainda na manutenção, digamos assim, desse endométrio que já foi todo formadinho aqui pelo estrógeno. Só que eu quero que você entenda que bem aqui a metade do ciclo, aqui é o chamado 14º dia, vocês estão vendo aqui que é o 14º dia, e nesse dia você está vendo aí um pico de LH. Esse pico é famoso, os vestibulares adoram esse pico de LH famoso aí, tá? Então o que é que vai acontecer com esse pico? Esse pico marca, ó, a ovulação. Tá vendo aqui, ó? Na hora em que esse ovócito deixa o folículo, esse é o dia da ovulação. Então esse dia aqui, esse pico, a mulher está fértil
Inclusive, a mulher vai estar cerca de meio grau, né, fisiologicamente, ela está mais ou menos meio grau acima da temperatura normal. Então, digamos que ela, né, tenha 36,5, vai estar 36,7,8, tá certo? Às vezes 37 graus. Então, é aquele dia que, inclusive, né, do ponto de vista evolutivo, é o dia em que a mulher mais deseja ter as relações. Esse período aqui é o período em que a mulher mais deseja ter as relações sexuais. E o que é mais engraçado, foi feito estudos com mulheres que estavam menstruadas e mulheres que estavam no seu período fértil, né, mulheres que dançavam em clubes, né, night clubs aí da vida, e percebeu-se que as mulheres que tinham um período de ovulação, estavam ovulando, elas ganhavam mais gorjetas, porque estavam mais atraentes, os homens se aproximavam, né, e nem por feromônio, mas pela própria face, o rosto, né? O acúmulo de gordura é diferente, os olhos com a angulação mais aberta. Então, isso faz, o homem percebe, de alguma maneira, né? A figura masculina percebe e ela fica mais sensual. Então, tudo isso foi medido em experimentos científicos. Olha que interessante essa informação, tá? Então, aqui, evolutivamente falando, é o dia em que a mulher tem essa vontade de aumentar, de ter, né, no caso de ter relações sexuais. E aí nós observamos o seguinte, essa próxima fase aqui, ó, depois da metade do ciclo, que é o 14º dia, é a fase em que você vai encontrar mais progesterona. Inclusive, nas provas de vestibular, você pode confiar, ó, começa com FSH, a segunda fase você já sabe que o pico é de LH, então fica fácil de você lembrar que essa segunda fase é uma fase que o LH se sobressai. A primeira fase aqui é estrogênio e a outra fase é de progesterona. Se você se embana na hora da prova, põe aqui na ordem alfabética tudo que você vai se dar bem. Na ordem alfabética, o F vem antes do L e o E vem antes do P. Tá ok? E nessa fase a progesterona mantém aqui o endométrio, né? Esse endométrio aqui é mantido, tá certo? E da onde é que vem agora o estradiol e a progesterona? Aqui, gente, esse folículo, apesar dele ter liberado, né, o ovócito secundário, apesar de ter acontecido a ovulação, a gente percebe que agora ele se fecha, mas continua a produção desses hormônios ovarianos, continua a produção do estradiol e da progesterona. Então, só que aqui ele já vai ser chamado de corpo lúteo, tá certo? A própria palavra lúteo, tá? Vem do grego, do latim, não me lembro ao certo, não falando os dois, mas enfim, é a parte em que você tem amarelado, o corpo amarelado, lúteo vem disso, né? E aí esse corpo lúteo começa a produzir estrogênio e progesterona que vai mantendo a gravidez. Só que eu quero que você perceba que esses dois hormônios tomam uma quantidade meio que elevada aqui, digamos assim, ó, a quantidade elevada deles, tá certo? E começa a ter um efeito de feedback negativo, ou seja, esse estrogênio começa a inibir, né, a produção aqui no caso de FSH e ele também tem um efeito de inibição aqui da produção do LH. Então ele vai começar a inibir, né, esse estrogênio, a progesterona um pouquinho também, vai começar a inibir a produção do FSH e LH. Além do que, aqui no finalzinho, perto do final do ciclo, perto do que a gente vai chamar de 28º dia do ciclo, tá? Que é o último dia, digamos assim, tá? Lembre que a mulher do vestibular, a mulher do gráfico, né, padronizadamente nas provas, no Enem, nos vestibulares por aí afora, tem um ciclo de 28 dias. O seu ciclo pode ter mais que isso, mas o da mulher padrão é 28 dias, tá certo? Então, o que é que vai acontecer? Perto desses dias aqui, o próprio humor da mulher, né, o corpo já sabendo que não há bebê, que não há feto lá dentro, que não tem nada, já começa um mau humor danado, né, aquela chateação, né, a alteração hormonal já leva a mulher a entrar na tensão para matar, ou digo, TPM, tensão pré-menstrual. Né? Aí a menina que está assistindo fala, é TPM, nunca passou por isso, não sabe como é que é isso. Nunca passei não. Mas já fui vítima, né, desse período aqui, tá certo? Muito bem. Quem nunca, né? Quem nunca já sofreu, a mulher tá, tô abusada, não fale comigo, eu tô de TPM. Aí você já se recolhe a sua insignificância biológica e fica caladinho para evitar conflito. Então, aqui é o período da TPM, onde nós temos, a mulher começa a ter, né, devido ao aumento desses hormônios, uma maior retenção de líquidos, né, os tecidos ficam edemaciados, inchados, digamos assim, então os seios crescem, fica dolorido, essa região aqui também abdominal cresce, as pernas, né, fica dolorida, a calça não fecha, a mulher perde
perde a cabeça, fica de mau humor, não é à toa, tá? E vem esse próprio comportamento evolutivo de sentir-se mal porque não engravidou, tá? Existe esse fato aí também, biologicamente falando. E aí, isso vai bloquear a produção desse FSH e desse LH, que vão deixar de estimular esse corpo lúteo. Esse corpo lúteo começa a sofrer o que a gente chama de luteólise, a ficar, né, murchinho, e aí ele vai produzir menos, eles vão produzir menos o quê? Menos estradiol e progesterona, e esses níveis caem, tá certo? Ó, esses níveis caem. E quando esses níveis caem, o endométrio vai cair junto, porque ele era mantido, né, pelo estrogênio e pela progesterona, e aí, pum, vem a menstruação e começa tudo de novo, tá? Esse ciclo mensalmente aí, ele vai acontecer novamente, tá bom? E aí, temos a menstruação no fim dessa aula, e você percebe que você entendeu o ciclo inteiro. Se você não entendeu, volta, vai anotando, vai recapitulando. Vou sair do meio aqui, ó, para você tirar o seu print dessa aula, tá certo? E, obviamente, nós vamos falar da gravidez na aula específica para isso, né? Na aula de fecundação, onde a gente vai ver como é que ela acontece, como é a regulação hormonal, porque, obviamente, é bem diferente disso que você está vendo aqui agora, tá bom? Então, ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado dessa aula, tá bom? Deixa o teu like, gente. Produzir conteúdo sempre vai estar atrás de canais de entretenimento. Então, para que a gente consiga fazer esse canal alavancar e mais pessoas assistirem esses vídeos e estudarem, né? E dar chance a mais pessoas de aprenderem a biologia, é necessário sempre que a gente tenha esse like aí para subir o nível da página aqui no nosso YouTube, tá bom? Então, um grande abraço a todos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa lá o sininho para receber notificação de novas aulas. E é isso. Beijo no seu coração, no seu miocárdio, e espero que a gente se encontre aí numa próxima aula. Tchau, tchau!